Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus filhos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje começamos o itinerário que nos leva à grande celebração do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Do dia 17 até o dia 23, a Igreja se reveste de textos litúrgicos que vão apontar diretamente para a grande celebração do mistério da encarnação. Ou seja, todos os textos, de agora em diante, de uma maneira muito direta, vão apontar para o cumprimento das promessas. O Senhor cumpriu a sua promessa. Aleluia. Ele veio habitar no meio de nós e nos deixou as promessas sobre o reino dos céus. E elas se cumprirão. A celebração, como já falamos em outros momentos, do Natal do Senhor, ela nos entrega essa certeza de que o Senhor que nos prometeu o reino dos céus cumprirá suas promessas. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós vivemos nessa esperança da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos nutrimos das certezas de tudo aquilo que o Senhor já realizou e prometeu realizar em nosso favor. Hoje no Evangelho temos a genealogia de Jesus, que daqui a pouquinho vamos ouvir com São Leomagno uma reflexão a respeito desse Evangelho. Mas queria chamar a atenção, porque tratando-se de Mateus, Mateus faz a composição do Evangelho para os judeus, mostrando como em nosso Senhor Jesus Cristo se cumprem todas as profecias. E desse modo, ao final do texto, Mateus vai dizer assim: as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Jesus, 14. 14 em hebraico representa também as iniciais do nome do rei Davi. Como assim? Quando a gente olha as consoantes,
na nossa língua seria D, G e D, porque Davi termina com D mudo, é David. Então, as três consoantes presentes no nome do rei Davi seriam o D, o V e o D novamente. Em hebraico, as letras também servem como indicação numérica. O D corresponde ao número 4, o V corresponde ao número 6 e novamente o número 4. Então nós temos aqui a indicação do número 14. Cristo, Senhor, é o verdadeiro Rei Messias. Mas assim como o Senhor prometeu a Abraão uma descendência numerosa, a promessa do Rei Messias acompanha desde Abraão até Davi, que não foi o Rei Messias que Deus queria, porque Ele mesmo seria o nosso Rei e Senhor. Guiaria o seu povo com autoridade e poder, nos daria a graça de participarmos na sua herança. Esse Rei Messias seria o bom pastor que apacenta o seu povo, que escuta com sabedoria e conduz. Então, a promessa a Abraão, ela se mantém até Davi. Depois, quando Israel se perde no exílio da Babilônia, Deus não perdeu a continuidade de sua promessa. E ao chamar o povo para fora do exílio da Babilônia, diante da contrição e do arrependimento por seus pecados, conduz a história do povo até nosso Senhor. Então as profecias nunca foram abandonadas. Deus sempre cumpriu-as até o envio do seu Filho. Dessa forma, Mateus escreve dizendo: 14 foram as gerações entre Abraão e Davi, 14 até a Babilônia e mais 14 até Cristo, mostrando que dessa forma o Senhor sempre cumpriu a sua palavra e a sua profecia em favor do seu povo. Deus é fiel e nos trouxe de fato o Rei Salvador. Olha que maravilha, né? Quanta delicadeza contida no Evangelho de São Mateus. São Leão Magno vai escrever ainda falando sobre a história da genealogia e a razão do pertencimento de Jesus a todo esse arco histórico que começa com Abraão e vem até o momento atual em que ele se encarna no seio da Virgem Maria. De nada serve afirmar que nosso Senhor e Salvador, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho. Escreve São Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mostrando dessa forma a continuidade histórica desde as promessas feitas ao patriarca Abraão. E a seguir apresenta então a série de gerações desde os primórdios da humanidade até José, com quem estava esposada Maria, a mãe de nosso Senhor. São Lucas, porém, percorrendo em sentido inverso a ordem dos descendentes, vai a um começo ainda mais distante, o começo do gênero humano, para mostrar que o primeiro e o último Adão têm a mesma origem. E essa é uma particularidade, porque Lucas, quando ele escreve para os gentios, ou seja, para aqueles de origem grega e posteriormente românica, que não conhecem as profecias feitas para Abraão, que vão conhecê-la depois no anúncio da palavra de Deus e no contato com a palavra de Deus. Então Lucas, quando escreve a genealogia, vai para além de Abraão, ele vai até Adão, mostrando que
Desde o momento da criação, né, o Senhor abraça a humanidade de maneira que Cristo será chamado de um novo Adão. O último, né, o primeiro e o último. O primeiro é Adão no paraíso e o último, nosso Senhor. Com efeito seria possível a onipotência do Filho de Deus para ensinar e justificar os homens manifestar-se do mesmo modo que aparecera aos patriarcas e profetas, como, por exemplo, quando travou uma luta ou manteve uma conversa, ou quando aceitou os serviços de hospitalidade, a ponto de tomar o alimento que lhe apresentaram. Mas essas aparições eram imagens, sinais misteriosos que anunciavam a realidade humana de nosso Senhor, assumida da descendência daqueles antepassados. Nenhuma daquelas figuras, entretanto, poderia realizar o mistério da nossa reconciliação. Todas elas falavam dele, mas não podiam realizá-lo. Esse mistério, preparado desde a eternidade, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a Virgem Maria, nem o poder do Altíssimo tinha envolvido-a com sua sombra, a sabedoria eterna não edificara ainda a sua morada no seio puríssimo de Maria Santíssima, para que o Verbo se fizesse homem, o Criador dos tempos ainda não tinha nascido no tempo, unindo a natureza divina à natureza humana numa só pessoa, de modo que aquele por quem tudo foi criado fosse contado entre suas criaturas. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante ao pecado, não tivesse assumido nossa condição, envelhecida pelo pecado, se ele, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à sua mãe, e unir-se a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido cativa sob o jugo do demônio. E não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Olha que coisa linda. Por isso ele vai dizer que todos os patriarcas e todos os profetas que vieram antes, eles foram um sinal daquilo que faria Jesus. Eles não puderam realizar o que Jesus realizou, um sacrifício de reconciliação e de redenção em nosso favor. Só aquele que não trouxe a marca do pecado poderia ter o triunfo do vencedor. Dessa admirável união, continuando, brilhou para nós o sacramento da regeneração, para que renascêssemos espiritualmente pelo mesmo Espírito, por quem o Cristo foi concebido e nasceu. Por isso diz o evangelista, referindo-se aos que creem, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E desse modo, São Leão Magno aponta na direção do grande sacramento da regeneração e da aliança, que é o sacramento do batismo. E Deus é tão misericordioso que nos entregou também o sacramento da reconciliação para restaurar as graças, a dignidade e a vida que recebemos no batismo, a aliança que foi estabelecida para sempre com o nosso Salvador no dia do nosso batismo. Agradeçamos ao Senhor tão grandes tesouros em favor da nossa salvação e peçamos a Ele, especialmente nessa reta preparatória para o Natal, a graça de realizarmos as confissões sacramentais com um coração sincero e contrito, confiante no Senhor e de entrega em suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.